Fala, galerinha do primeiro ano, estou aqui de novo, professora Carol Alves, e na aula de hoje nós veremos o conteúdo de progressões aritméticas, vulgo PA para os íntimos, não é verdade? Ó, em PA, gente, a gente vai começar com a definição, e a definição de PA é que toda progressão aritmética, ela vai ser uma sequência numérica. Uma sequência numérica em que eu vou observar e eu vou perceber que tem um intervalo constante entre os elementos que aparecem, tá? E esse intervalo, ele vai ser uma soma, ele vai crescer em soma, ou ele vai aparecer como uma subtração. Então, você vai perceber que dentro dessa sequência, você vai ter números, né? Um intervalo sendo acrescentado a cada número, ou um intervalo sendo retirado a cada número, tá, gente? Aí eu coloquei um exemplo, né? Sabendo que a PA ela pode ser finita, ou seja, ela pode ter fim, né? Ter o número de elementos contados, ou ela pode ser infinita, não ter fim, ter infinitos elementos, ok? E uma PA, gente, eu coloquei aqui um exemplo, e nesse exemplo eu tenho aqui a PA que tem o primeiro termo, A1, a gente chama, tá? O primeiro termo de A1, ele vale 4. O segundo termo, A2, ele vale 7. E aí eu pergunto para você, qual é o intervalo de 4 para 7? Bem, o intervalo são 3 unidades, então aqui eu tenho uma PA crescendo de 3 em 3 unidades. E como você pode ter certeza disso, Carol? Eu tenho certeza disso a partir do momento que eu olho o próximo elemento. Eu tenho A3 valendo 10. Bem, volta para o A2, volta para o segundo elemento. Ele vale 7, mais 3, eu pulo para o 10. Então, tá certo, fechou. O meu intervalo entre os elementos nessa sequência aqui, nessa PA, é de 3. Bem, gente, uma PA não vai passar disso, é uma sequência numérica. E, fim, é só isso, Carol, é só isso. Daqui pra frente, só simplificam as coisas. Então, lembra sempre que o nome do seu elemento vai ser sempre o Azinho, quando a gente quiser fazer referência. Então, o primeiro termo a gente chama de A1, o segundo A2, A3, A4, A5, até o AN, né? O AN é um termo de uma posição que a gente não conhece, tá bom? Lembrando, gente, que A1, 1 é a posição do cara. A2, 2 é a posição do cara. A3, 3 é a posição do cara. AN, N vai ser a posição dele na minha sequência numérica aí, na minha PA, beleza? Então, gente, nós temos a classificação de uma PA. Carol, você disse que PA é uma sequência numérica que tem aí um intervalo constante. Bem, o nome desse intervalo é razão. Tá? A gente vai simbolizar a razão pela letrinha R. R de razão mesmo, tá, gente? E nós podemos classificar uma PA de acordo com a sua razão, com o seu intervalo, tá? Então, vamos lá. Uma PA ela vai ser chamada de crescente se a sua razão for maior do que 0. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês, uma sequência, uma PA em que a razão é 4, tá bom? Então, eu tenho a razão 4, quer dizer que o meu elemento sempre vai crescer. Então, eu vou ter 1 mais 4, 5 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, até chegar ao infinito e além, né, meu amor? Porque aqui é infinita, não temos limites. E aqui, ó, nós temos a PA decrescente. O que é uma PA decrescente, Carol? É uma PA com uma razão menor do que 0, ou seja, uma razão negativa. Então, toda vez que a minha razão for negativa, no caso aqui no exemplo eu coloquei menos 3 como razão, o primeiro termo é 7, e aí eu venho diminuindo. 7 menos 3 deu 4, menos 3 dá 1, menos 3 dá menos 2, e vai assim ao infinito e além negativo, que a gente não trabalha com limite, já falei. Olha aqui, e aí nós temos, por último, a PA que pode ser classificada como constante. A PA constante é aquela que tem a razão nula, ou seja, a razão, meu amor, igual a 0. Então, todos os elementos vão ser idênticos, têm o mesmo valor. Porque se eu somar 0 ou se eu diminuo 0, vai sair no mesmo, né? Então, aqui, ó, eu coloquei de exemplo para vocês a PA com o número de elementos, né? O elemento valendo 5. Então, A1 é 5, A2 é 5, A3 é 5 e assim ao infinito e além. Aqui nos nossos exemplos, só temos PAs infinitas, tranquilo? Então, essa é a classificação da nossa PA. A classificação da PA vai ser sempre em cima da nossa razão. Beleza, galera? Bem, e com isso, nós chegamos aqui ao cálculo do termo geral. O que é isso, Carol? Bem, nem todas as vezes você vai conseguir escrever a sua PA, escrever todos os elementos, porque aí nós podemos colocar, né, de exemplo, uma PA com 210 elementos. Aí eu pergunto, quanto é que vale o termo 209?
cara lá da posição 209. Você vai fazer todos os termos até chegar no 209? Não, meu amor, porque o seu tempo é dinheiro, time is money. Olha só, você não quer perder tempo na prova e por isso você vai usar a linda fórmula para achar o termo geral, ok? Então, ó, nós temos aqui o AN, que é o termo que eu preciso achar. A posição dele é uma enésima posição que vai aparecer de acordo com o seu enunciado. O A1 é sempre o primeiro termo e o R é sempre a sua razão. Basta você encaixar tudo. Nós veremos exemplos lindos na nossa aula online e você vai perceber que, ó, é mel na chupeta, tranquilão. Vamos embora. E a última coisa que nós temos para falar sobre PA é a soma dos termos. Bem, assim como podem aparecer PAs pequenininhas, de 3 termos, 4 termos, nós também temos as PAs enormes. Bem, se eu te der uma PA, uma sequência numérica, né, vamos colocar, com 3 termos, você vai conseguir fazer a soma. Rapidinho ali, ó, tchum-tchum, fez a conta. Agora, se eu coloco uma PA com 200 termos, você já vai falar, caraca, Carol, eu vou ter que somar 200 termos aqui? Não. Claro, meu amor, que a matemática veio para brilhantar o seu raciocínio e te ajudar no seu tempo. Bem, essa fórmula aqui a gente vai usar para a soma dos termos de uma PA. Carol, coloca exemplo para mim? Com certeza. Olha aqui, determine a soma dos termos da seguinte PA. Então, olha aqui, eu coloquei a PA com os termos conhecidos. Uma PA finita, ela tem fim, tá? Ela tem o número de termos contáveis, tá? Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, a razão 2, né? A gente observa aí. Então, eu tenho todos esses termos. Eu preciso saber a soma deles. Então, vamos lá para catar. Vamos começar a catar os nossos dados. Primeiro, quanto é que vale o seu A1? Bem, Carol, o meu A1, ele vale 2. Olha lá, ó, reconheci ali de vermelhinho, o meu A1 vale 2. Quanto que vale o seu AN? O seu último termo. Quanto é que vale o seu AN? Vale 40. E quantos termos você tem? Qual é a posição do seu último termo? É 20. Eu tenho 20 termos nessa sequência. Então, ao invés de empilhar os 20 termos numa soma e fazer essa conta enorme, a gente joga nessa formuleta e vambora. SN, pode colocar S20, porque você está somando 20 termos, tá? E aí você coloca, ó, no lugar do A1, o valor dele, no lugar do AN, o valor dele, no lugar do N, o valor dele. E virou uma expressão numérica linda. E você vai conseguir, ó, 40 mais 2, faz primeiro que está dentro do parênteses, vai dar 42, vezes 20, vai dar 840. Se você dividir por 2 para finalizar, 420. Agora vai você armar essa soma, você ia errar com certeza. Tudo lá empilhado, gente, pelo amor de Deus. Então é por isso que eu trouxe para vocês essa formulazinha de soma dos termos. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. PA é uma matéria que sempre aparece nos vestibulares, então não deixe de acompanhar a nossa aula online ou a nossa aula presencial. Nós faremos vários exercícios lá. Então, até a próxima!